juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar, todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Se dois ou três se unem em louvor, o Senhor sempre virá. E nós viemos hoje aqui, Senhor, porque queremos te louvar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar, todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Viemos te encontrar neste lugar, celebrar o teu amor. Existem mil razões pra te louvar e expressar o nosso amor. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa. Olá, bom dia crianças, bom dia família, bom dia a todos vocês aí ligadinho no nosso Tarumã Kids. Hoje mais um programa aí entrando na sua casa com muita alegria, com muita palavra, com muita oração, com Jesus aí nesse sábado pela manhã. Como que vocês estão? Como passaram a semana? Uma semana aí, né, depois do Dia das Crianças, com muito presente, com muita coisa legal, uma semana de folga da escola, né? E aí, como vocês acham? O que vocês acharam do programa da semana passada? Muita brincadeira, muita tortada na cara. O Benjamin ainda está feliz porque não recebeu nenhuma tortada, né? E a gente está aqui com o Tarumã Kids mais esse sábado aí ligadinho para vocês. O tio quer pedir um grande favor. No YouTube, você vai lá e vai seguir a nossa página, a página da igreja, na verdade, né? Então você vai curtir lá a nossa página, vai curtir aqui o nosso vídeo, aqui embaixo tem uma mãozinha assim, você vai clicar ali, para que todos os vídeos que a igreja poste, o papai, a mamãe, você possa ser notificado, certo? Então vou dar um tempinho, vai lá, eu vou te esperar. Isso, começa, né, a seguir a nossa página, curte esse vídeo, ativa lá o sininho. Deu tempo? Muito bem, então vamos dar continuidade. Tá faltando alguém aqui nesse estúdio, né? Tá faltando alguém, será? Heloíse, Weiner, isso, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia? Sim. E aí, como é que foi para limpar a tortada no sábado passado? Foi divertido, mas eu não gostei de levar torta. Não gostou, mas levou várias, né? Uhum. E o cabelo, chegou em casa duro assim, do chantilly? Graças a Deus, não. Eles tiveram dó, né? Uhum. Muito bem, e você, Wenner? Eu fiquei com pena de você, Wenner. A Heloíse judiou de você, né? Judiou. A tortada sujou camisa, pescoço, braço. Você tá bem? Tô. Se recuperou da tortada? Sim. Você saiu, não sabia nem pra onde é que você andava, né? Sim. E vocês de casa riram? Eu ri muito, me diverti muito, fiquei muito ansioso, falava junto com as crianças, foi uma loucura. Mas que bom, e a gente está aqui para mais um programa junto, não é isso? Então vamos orar? Vamos lá? Para a gente começar, quero convidar você aí em casa a ficar de pé, isso mesmo. O tio Diego vai falar o nosso trocadilho e você repete aí na sua casa e as nossas crianças aqui também vão repetir. Então vamos lá. Quando eu oro, meus pés juntos estão. Meus pés juntos estão.
Cruzo os dedos da minha mão. Cruzo os dedos da minha mão. Abaixo a cabeça e com muita atenção. Abaixo a cabeça com muita atenção. Fecho os meus olhos em oração. Fecho meus olhos em oração. Jesus, obrigado, Pai, por mais um sábado. Obrigado pela chance de mais uma vez entrar na casa dessas crianças, dessas famílias e poder falar um pouquinho do Senhor, do Teu amor, falar um pouquinho da Tua palavra, Jesus. Que cada criança seja ministrada pelo Senhor, que o Teu Espírito esteja com cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa Heloísa agora tem um recadinho para você. A Bíblia nos diz que devemos louvar ao Senhor com muita alegria. Então vamos louvar? Dá o play, tio Caio. Deus fez os montes e fez aves a voar. Deus fez o grande mar, fez peixes a nadar. Deus fez as
crianças, tudo bem com vocês? Oi, Nina, tudo bem? Oi, Werner! Oi, Heloísa! Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Tudo. Que bom! Eu também estou bem feliz. E hoje eu vim aqui porque eu precisava muito falar com vocês. Sabia? O que você precisa falar com a gente, Nina? Peraí. Voltei! Eu precisava arrumar meu tênis. Então, vocês lembram que na semana passada eu tive aqui? Sim. Na verdade, eu acho que faz uns 15, 20 dias. Vocês lembram que eu estava triste? Lembro. Vocês lembram qual era o motivo? Sim. Qual era? Porque as crianças não queriam te ler. Isso mesmo! Só que eu tenho uma novidade para vocês. Que novidade? Vocês sabiam que depois que eu apareci no Tarumã Kids, as crianças começaram a ficar interessadas na leitura da Bíblia? Nossa, que legal, Nina. Então, aquele dia eu estava chorando porque as crianças já não queriam mais me ler e aprender sobre as palavras que têm escritas em mim. E depois que vocês deram aquele recado, aqui no Tarumã Kids, elas começaram a ler, ficaram mais interessadas e eu estou muito feliz. Sabia, Elô? Sério? Que legal. Aham. Sabia, Wayne? Que legal. Então, eu tenho uma ideia para dar para vocês. O quê? O que vocês acham que no próximo programa a gente possa falar um pouco mais sobre mim, como que eu fui formada, como que me inscreveram, para as crianças entender que eu sou muito importante e que elas precisam amar a Bíblia, ler e entender. O que vocês acham? Legal. Vocês acham legal? Eu também acho. É? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos falar com o tio Diego, ver o que ele acha dessa ideia? Aham, a gente fala com ele. Será que ele vai gostar? Eu acho que ele vai gostar bastante. Sim. Wayne, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a música da campanha de missões, enquanto a gente chama o tio Diego, fala com ele, e se ele deixar, a gente começa. Então, vamos chamar a música de missões? No 3, nós pedimos para o tio Caio, tá? No 3. 1, 2, 5. Eu enganei vocês. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Tio Caio, solta o play! Uma novidade para anunciar, presente toda a gente vai ganhar, mas não é brinquedo nem dinheiro não, é esperança de salvação. Para todo tempo ele
isso aí, Jesus Cristo é a nossa única esperança. Nosso tema da campanha de missões nacionais, que aconteceu no mês de setembro, mas que a gente continua passando para que a gente sempre possa lembrar que a esperança é Jesus. Isso mesmo, nós tivemos o programa agora há pouco, o nosso louvor, né? Nós tivemos agora, o que nós tivemos agora? Tio Diego, a Nina esteve aqui. A Nina esteve aqui, o que ela queria? Weiner, o que ela queria, a Nina? Ela deu uma ideia, parece, eu fiquei sabendo. Qual era a ideia que ela trouxe, Weiner? Qual foi a ideia? Vocês estão me olhando, o que aconteceu? Ela deu a ideia de a gente falar como a Bíblia surgiu. É mesmo, Weiner? E o que você acha disso? Muito legal. Você acha interessante? Sim. Você acha que os amigos lá de casa vão querer? Sim. E o que você acha disso? Eu acho legal. Então deixa eu pensar aqui, Eu acho a ideia muito legal também. Vamos começar no próximo sábado? Sim! Então, muito bem, no próximo sábado você não pode perder. A gente vai ter uma aventura muito legal para descobrir coisas bem interessantes sobre a Bíblia. Nós vamos fazer aí uma aventura de muitas descobertas, certo? Então você não pode perder o programa do sábado que vem, ok? Mas hoje, vocês sabem que eu gosto de livros, né? Eu amo livros, eu amo ler, eu acho que a gente tem muita coisa legal nos livros, muitas histórias que a gente aprende, sem contar que a nossa leitura fica melhor, né? E hoje eu trouxe um outro livro, um livro muito bacana que o tio Caio está colocando aí, a capa dele agora na tela, para você, papai, mamãe, responsável, estar conhecendo esse livro. O nome do livro é A Luz do Mundo e o autor é o R.C. Sproul. É um nome em inglês, não sei se fala assim, mas é isso. Então, esse livro é um livro muito bacana e ele traz uma história muito legal que traz muitos ensinamentos para a gente, certo? Então, agora vai acontecer uma mágica, certo? Presta atenção, todo mundo olhando para os amigos lá de casa. Eu vou abrir esse livro e vou começar a contar essa história para vocês. Então, aumenta o volume aí da sua televisão e presta muita atenção. Era uma vez... Certa noite, Pedro se preparava para dormir. Sua mãe, após cobri-lo, ajoelhou-se ao lado da cama e orou com ele. E antes que saísse do quarto, Pedro lhe disse: "Mamãe, não se esqueça de ligar o abajur." E perguntou: "Mamãe, por que eu tenho medo do escuro?" Ela respondeu: "Pergunta difícil, Pedro. Acho que vamos ter que guardar essa pergunta para o vovô. Ele virá jantar conosco amanhã." "Tudo bem, mamãe." No dia seguinte, o vovô veio para jantar e Pedrinho sentou-se no seu colo e disse: "Vovô, posso lhe fazer uma pergunta que está me incomodando?" "Claro, Pedrinho." Pedrinho disse: "Vovô, por que eu tenho medo do escuro? E por que tantas pessoas que eu conheço também têm medo do escuro?" Ele disse: "Sabe, não é só do escuro que as pessoas têm medo. Muitas têm medo da luz. E para você entender, eu vou contar essa história bem do início. Era uma vez um grande rei, um rei da luz. Ele vivia na luz. Ele criou a luz, e a sua luz era tão perfeita e tão pura que ele era chamado de o Rei Sem Sombra. Este grandioso Rei da Luz criou um grupo de seres e os criou para que brilhassem tanto quanto ele brilhava. Ele os chamava de pequenos luzeiros. Ele colocou esses luzeiros no jardim repleto de raios solares. Dia após dia, o sol iluminava o jardim e ajudava as flores, plantas e frutos a crescerem. A luz brilhante do sol ajudava a aquecer todos no jardim. Os pequenos luzeiros adoravam quando o rei vinha visitá-los no fim do dia. Mas um dia algo terrível aconteceu. Os luzeiros decidiram fazer o que queriam em vez de fazerem o que o rei ordenara que eles fizessem. Eles desobedeceram ao rei e pecaram contra ele. No mesmo instante em que pecaram,
Suas luzes se apagaram e eles ficaram cheios de vergonha. Eles correram tão rápido quanto podiam para fugirem do rei, pois não queriam que o rei da luz os visse. Fugiram do jardim por entre as árvores e se esconderam no lugar mais escuro que conseguiram encontrar. A partir desse momento, passaram a ter medo da luz, pois sabiam que onde estivessem a luz, o rei estaria e o rei os veria cheios de vergonha. Depois que os pequenos luzeiros se foram, o rei começou a tirar a sua luz do jardim. E logo o jardim se tornou um lugar frio e cheio de ervas daninhas e espinhos. Os pequenos luzeiros entraram mais e mais pela floresta, até que passaram a viver em um lugar quase completamente coberto pela escuridão. Era um lugar tão escuro que eles tinham que tatear ao redor, como se fossem cegos, para sentirem o caminho que deveriam seguir pela floresta. Muitas vezes eles tropeçavam e caíam, arranhando os joelhos e se ferindo. Era terrível viver naquela escuridão pavorosa o tempo todo, onde a única luz que eles viam era vultos que bailavam pela floresta. De fato, eles não conseguiam mais perceber a diferença entre dia e noite. Então, certa noite, ou talvez fosse dia, num pequeno ponto bem distante, eles viram uma luz muito brilhante por entre as árvores. Eles podiam ver aquela luz vindo a muitos quilômetros de distância e ficaram assustados com ela. Pensaram que a luz fosse o rei se aproximando para encontrá-los e castigá-los por seus pecados. Então muitos luzeiros correram rapidamente para longe da luz. Mas alguns dos pequenos luzeiros ficaram tão impressionados e curiosos com a luz que decidiram ver de onde ela vinha. Eles partiram e viajaram por muitos e muitos quilômetros durante muito tempo, e quanto mais eles se aproximavam, mais forte aquela luz brilhava. Finalmente eles chegaram a uma clareira na floresta. No meio da clareira, eles viram um luzeiro pai, um luzeiro mãe e um bebê que brilhava como o sol. Aquela luz resplandecente parecia sair diretamente do bebê. Os luzeiros que viram aquilo ficaram admirados e surpresos. Perguntaram ao luzeiro pai: quem é esse bebê? De onde ele veio? O luzeiro pai respondeu: ele não é meu filho, ele é o filho do rei da luz. O rei o deu a nós como um presente especial. Ele nasceu por nós. Quando ele crescer, será chamado a luz do mundo. Não haverá escuridão forte o bastante para esconder a sua luz, nem profunda o suficiente para afastar a sua luz. Quando ouviram isso, os pequenos luzeiros se ajoelharam aos pés do bebê e começaram a adorá-lo com reverência e temor. Quando eles se levantaram, seus olhos brilhavam, seus rostos brilhavam, mas a luz que brilhava em seus rostos não vinha de dentro deles. Era um reflexo da luz que saía do bebê. Os pequenos luzeiros estavam agora envolvidos com a luz daquela criança que tinham visitado. Eles correram para suas casas, seus amigos e famílias o mais rápido que puderam. Quando chegaram em casa, eles ainda brilhavam. Outros luzeiros ficaram amedrontados quando os viram e perguntaram: o que aconteceu com vocês? Então os pequenos luzeiros lhe contaram a história. Nós vimos um bebê que brilhava como a luz. Ele é o filho do rei da luz. O rei nos deu seu filho. Ele nos deu seu próprio filho para ser a luz do mundo. Sabe, Pedrinho, essa história é sobre Jesus, sobre Deus e sobre os seres humanos. Deus é a luz. Nós somos os pequenos luzeiros porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com qualidades de Deus em nós. Mas nós desobedecemos e passamos a viver na escuridão, segundo as nossas sabedorias e pecados. Por isso o mundo é tão confuso, cheio de inseguranças e medos. O mundo anda em trevas, mas Jesus é o Filho de Deus que foi dado. E Ele um dia voltará e nos levará para viver para sempre com Ele. Lá não haverá mais confusão, medo, choro, não há motivo de temer, porque viveremos na sua presença para sempre. Vocês viram que mágica? Nós conseguimos fazer o desenho acontecer. Vocês gostaram dessa história? Então, essa história é muito interessante, né, Wayne? Você gostou, Heloísa? Eu gostei.
Gostou, Wayne? Gostei. Então vamos conversar um pouquinho sobre ela. A Bíblia diz em 1 João 1, 5, livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, a minha primeira pergunta é: quem de vocês tem medo de escuro? Você tem um pouquinho? Tenho. E você, Wayne? Não tem. Não? Você levantou a mão. Eu Levantou sim. tenho medo, só um tiquinho. É, um pouquinho, é normal. Não é vergonhoso a gente ter medo, sabe? A gente não precisa ter vergonha de ter medo. A gente não pode deixar o medo paralisar a gente, certo? Então, os pequenos luzeiros foram criados por quem? Por Deus. Não, ali na história, que a história fala? Que os pequenos luzeiros foram criados pelo rei da... Luz. Pelo rei da luz, né? Então, o rei da luz tinha uma luz muito forte que brilhava todo lugar, não havia escuridão. Só que um dia, o que aconteceu com os pequenos luzeiros? O que você sabe? Eles foram embora. Hã? Eles foram embora do rei. Foram embora do rei. Eles ficaram com medo da luz. Muito bem. Eu toda a vida ouvi as pessoas falando em terem medo da escuridão. Mas os pequenos luzeiros tiveram medo da luz. E como o Weiner falou, eles foram embora, foram viver num lugar muito escuro. A história contou pra gente que quanto mais eles entravam na floresta, mais escuro ficavam. E eles passaram a ter medo da luz. Olha só que interessante, eles foram criados pelo rei da luz e hoje estavam com medo da luz, né? Só que aí, eles vivendo lá, naquela escuridão toda, naquela floresta horrível, o que aconteceu um dia? Eles viram o que no meio da floresta brilhando? A luz. Uma luz. Mas o que era a luz? Era o filho do rei da luz. Quem era o filho do rei da luz? Jesus. Jesus. Essa história, crianças, é uma história sobre Jesus. Jesus é o filho do rei da luz, que nasceu lá naquela floresta, na nossa história, né? Que nasceu lá no meio daquela floresta e brilhou, e ele foi atraindo de novo aqueles pequenos luzeiros. Os pequenos luzeiros, no começo, se aproximavam um pouco com medo, porque brilhava muito, mas logo eles entenderam que o grande rei da luz, por amor a eles, deu seu filho, seu pequeno filho, para que eles pudessem se aproximar novamente da luz. E assim é Jesus, crianças. Deus é o nosso grande rei da luz. Nós, eu, você, o Weiner, Heloísa, o tio Caio, somos os pequenos luzeiros. E Jesus, os pequenos luzeiros se afastaram, né? A Bíblia diz que todos pecaram. O livro de Romanos diz que todo mundo pecou e está separado de Deus. Mas aí veio Jesus, o grande filho do rei da luz, brilhando na nossa escuridão. E ele fez com que todos nós fôssemos salvos. E aí, de pouquinho em pouquinho, nós estamos nos aproximando novamente do rei da luz. E a minha pergunta é, você está próximo do rei das luzes? Você está olhando essa criança brilhando? Se aproxima de Jesus. E só assim a gente vai poder viver uma vida bem pertinho de Deus novamente e vivendo na Luz. Luz. Aê! Nós precisamos viver na luz. E nós somos pequenos luzeiros. A nossa luz só brilha forte quando nós estamos próximos do Rei das Luzes. Então nós precisamos estar próximos de Deus. E nós ficamos próximos de Deus vivendo com Jesus, fazendo as coisas certas. Certo? Se você aí nunca orou aceitando Jesus no seu coraçãozinho, hoje é o dia. Vamos orar por essas crianças? Vamos ficar de pé? Sim. Vocês dois ficam de pé e eu fico sentado, que a gente fica do mesmo tamanho. Ó. Olha aí. Ó. Então, hoje, nós vamos fazer uma coisa bem diferente aqui no Tarumã Kids. Você aí na sua casa, criança que está aí me assistindo a Heloíse, assistindo ao Weiner, você já orou entregando a sua vida para Jesus? Se você nunca fez isso, a Heloíse já fez, né, Heloíse? O quê? Orou entregando sua vida para Jesus? Mais ou menos.
Já que eu tô sabendo. E o Weiner, já orou? Já. Já orou. Eu também já orei entregando a minha vida para Jesus. O tio Caio também já orou entregando a vida dele para Jesus. Se você aí na sua casa nunca fez isso e você não quer mais viver na escuridão, você quer olhar para aquele bebê, o filho do Rei das Luzes, brilhando forte, você quer se aproximar da luz de Deus, esse é o momento. Eu vou convidar você para ficar de pé aí na sua casa, dobrar os seus dedinhos, cruzar, aliás, os seus dedinhos, baixar a sua cabeça e orar junto comigo. Eu vou fazer essa oração e você repete. Então, eu vou fazer uma frase e você repete aí na sua casa, certo? Eu vou pedir para o Weiner, que está com o microfone, o tio ora e você repete, certo? E as crianças lá em casa vão repetir com você, pode ser? Ô tio, eu posso orar? Pode. Então, fechou. Vamos mudar tudo. O Weiner vai orar, depois eu vou orar com vocês para que vocês entreguem a vida de Jesus, a sua vida para Jesus. Pode ser assim? Então você ora. Oi. Vai fazer o trocadilho? Agora não. Tá? Nós vamos orar direto para os amiguinhos poderem estar junto com a gente, certo? No final a gente volta e faz de novo. Então vai lá, o Weiner vai orar primeiro por vocês e depois o tio vai orar e vocês repetem comigo. Certo? Vamos lá? Jesus querido, cura as crianças que não podem orar, que elas não podem, que não aceitaram Jesus ainda, que vão aceitar ainda, Jesus. Que o Senhor cure elas, que as pessoas que estão doentes no hospital, cure elas. Em nome de Jesus, cure elas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então você aí na sua casa agora, repete com o tio. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa tarde, eu entrego a minha vida ao Senhor, entrego a minha vida para o Senhor. entrego o meu coração, Entrego meu coração, a minha mente, aliás, a minha mente, toda a minha vida, todos os meus dias. toda a minha vida e todos os meus dias. Eu oro pedindo que o Senhor escreva o meu nome Eu oro que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. no livro da vida. Mora no meu coração Mora no meu coração, e me transforma por inteiro. nos forma por inteiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Amém. amém. Amém! A palavra do Senhor diz que quando alguém aceita Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, tem uma festa enorme lá no céu. Então agora com certeza deve ter uma festa muito legal, porque você aí na sua casa decidiu entregar a sua vida para Jesus depois de ter lido essa história muito linda e de ter entendido que você é um pequeno luzeiro que havia se afastado do Rei das Luzes, mas que ele mandou o seu filho para salvar você e para que você pudesse se aproximar novamente dele. Certo? Heloíse, Weiner, o nosso programa está chegando ao fim. Pena. Foi bom? Foi. Você gostou? Gostei. Então tá, então vamos fazer o seguinte, o Weiner orou pelas crianças. Eu vou pedir para a Heloíse orar encerrando o nosso Tarumã Kids. Pode ser? Então eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a Deus pela sua companhia, agradecendo a Deus por vocês estarem conosco. Se você fez essa oração com o tio Diego pela primeira vez, pede para a mamãe, para o papai, para o irmão, colocar o seu nomezinho aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que a gente quer conversar com você, a gente quer explicar melhor para você o que isso significa, ok? Então, no sábado que vem, a gente está de volta. Luíse, pode orar pela gente? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Eu quero agradecer por tudo, porque o Senhor tenha feito todos nós, pelo Senhor ter mandado seu filho para morrer na cruz por nós, Senhor, para Ele perdoar os nossos pecados, Senhor. Senhor, eu queria agradecer por tudo, que a gente está terminando esse Tarumã Kids, mas semana que vem a gente vai ter mais diversão ainda. Sempre a gente vai ter diversão, Senhor. Que o Senhor cuide de nós, cuide do tio Caio, do Weiner, do tio Diego, de mim, de todos que estão assistindo aí. Amém. Na casa. Mesmo eles estando atrás dessa tela, Senhor, eles sempre são bem abençoados aqui com a gente. E também, Senhor, eu queria agradecer por tudo, pela comida, por tudo mesmo, Senhor.
porque o Senhor é a melhor pessoa que o Senhor já assistiu no mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós esperamos vocês amanhã aonde? Amanhã aonde? No culto. No culto, no cultivar. Então amanhã a gente tem culto infantil, você não pode perder às 18 horas, certo? E no próximo sábado a gente volta novamente com muita coisa legal e com as aulas sobre a Bíblia da Nina, certo? Então fica com Deus, um excelente sábado, um excelente final de semana e na semana que vem a gente está de volta. Tchau!